André, e eu sou uma dessas milhares de pessoas que teve sua vida profissional e empresarial transformada pelo Eagles Vision. Já faço parte dessa organização, desse ministério há pouco mais de 6 anos. E engraçado que quando eu cheguei no Eagles Vision, que eu tive acesso à oportunidade de participar de uma reunião como essa, eu tinha apenas um sonho e um pouco de fé. E através das estratégias ministradas, através desse ministério, a minha vida empresarial foi sendo transformada. E hoje eu tenho a honra de falar para vocês um pouco, de trazer um pouco da visão que Deus tem me dado sobre o mundo dos negócios. Engraçado que antes de começar eu estava sentado ali e eu observei no banner aqui do Eagles, que o slogan do Eagles é Eagles Vision, o mundo sobrenatural dos negócios. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Existe um mundo sobrenatural e existe um mundo sobrenatural dos negócios. E o fato é, será que nós estamos agindo sobrenaturalmente nesse mundo sobrenatural dos negócios? Eu tenho uma empresa de palestras e treinamentos chamada SM Training, empresa que me proporcionou conhecer grandes empresas, ministrar palestras e treinamentos em diversos lugares do Brasil. E um dos meus negócios recentes, eu tenho uma escola profissionalizante, uma franquia de uma rede bem conhecida aqui em Barueri, e eu tenho essa franquia há pouco mais de 2 anos, e surgiu uma oportunidade de eu adquirir uma nova franquia dessa mesma rede no centro de Osasco. E eu fiz um planejamento, eu busquei em Deus, eu busquei estratégias, eu busquei confirmações, eu busquei sinais de Deus, e deu certo. Fiz lá a proposta, a pessoa me procurou, me fez uma proposta, eu aceitei a proposta, negociamos, analisamos, e eu assumi aquela escola. E nós temos estudado, nós temos nos preparado, nós temos investido, nós temos trabalhado bastante. Só que pouco depois que eu assumi essa escola, eu comecei a perceber que algumas coisas não estavam andando como nós havíamos planejado. Assim que a gente começou a trabalhar nessa escola, alguns planos muito fundamentados não deram certo de cara. Algumas pessoas-chave que se programaram para assumir o negócio em posições de destaque ali dentro da empresa, não vieram trabalhar com a gente. E eu entrei num turbilhão de trabalho, atende uma franquia de Barueri, atende a outra franquia de Osasco, e viaja para poder fazer uma palestra, e se prepara para poder fazer um outro treinamento, e simultaneamente, enquanto as coisas não estavam dando muito certo em Osasco, algumas coisas que vinham dando certo há muito tempo em Barueri também começaram a não dar certo. E racionalmente eu aumentei o volume de trabalho, comecei a acordar mais cedo, comecei a dormir mais tarde, comecei a resgatar alguns conhecimentos que eu tinha, comecei a analisar o que eu não estava fazendo, o que eu deveria estar fazendo, ou o que eu estava fazendo errado, o que eu poderia melhorar, e naturalmente eu comecei a aplicar todos os meus recursos. E as coisas não começaram a dar certo, eu fazendo tudo isso que eu vinha fazendo. E aí eu comecei a questionar Deus. Meu Deus, por quê? Não estou entendendo o que está acontecendo. Poxa, eu sou teu filho, eu sou teu parceiro, a gente está junto. E aí, meu Deus, cadê a tua sabedoria? Cadê o teu escape? E eu comecei a buscar isso. E aí, algumas semanas atrás, eu estava assistindo o MMA, o UFC, né? A luta do Weidman e do Lyoto. Infelizmente o Lyoto perdeu. E depois da luta, acho que na adrenalina, que parece que você bate junto, apanha ali, não é? É meio louco aquele negócio. E eu comecei a zapear o canal na televisão e parei num canal que estava passando um programa da igreja Bola de Neve, de madrugada, eu acho que isso era umas 3 horas. E o apóstolo líder da igreja estava ministrando uma palavra e ele falou um monte de coisas legais, mas em algum momento lá, ele citou um versículo e falou que existe um mundo sobrenatural. E aquilo mexeu comigo. E eu quase não dormi naquela noite. Tentei dormir e o Espírito Santo começou a falar comigo. E naquela noite, o Espírito Santo de Deus, pela sua misericórdia, me revelou exatamente o que estava acontecendo comigo, naquele momento empresarial e naquele momento profissional. E é essa experiência que eu quero compartilhar com vocês nessa noite.
E para finalizar a introdução do que eu quero falar para vocês, eu separei ali, o Tato vai verificar o que está acontecendo na tecnologia dele ali. Eu separei 2 versículos para a gente poder bater um papo nessa noite, mas eu quero concluir essa introdução com um versículo que está no livro de Efésios, capítulo 1, o versículo de número 3, que diz o seguinte: bendito o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Então olha só que interessante, a Bíblia diz aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou. Deus nos abençoou com bênçãos espirituais, mas Ele nos abençoou aonde? Ele me abençoou na minha franquia lá em Barueri? Ele me abençoou dentro da minha empresa ou dentro da minha casa? Não. Esse versículo diz que Deus nos abençoou nas regiões celestiais. Tá, mas se Deus me abençoou na região celestial e eu estou buscando a bênção dentro da minha empresa com os meus esforços naturais, tem alguma coisa errada. Eu estava procurando as bênçãos de Deus no lugar errado. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, porque a partir do momento que nós temos uma empresa, a importância de uma empresa, a importância de você ser um profissional bem posicionado no mundo dos negócios, no mundo espiritual, é fundamental. Imagina você se 70% das empresas do Brasil quebrassem, falissem. O que aconteceria com o país? O que aconteceria com a nação, com o reino brasileiro? Provavelmente quebraria junto, não é assim? E se 70% ou talvez 100% das empresas do Brasil melhorassem seu faturamento, melhorassem seu desempenho, melhorassem sua qualidade, melhorassem a sua rentabilidade, o que aconteceria com o país? Aumentaria o produto interno bruto, o saldo na balança comercial, o país iria muito melhor, ia dar mais emprego, ia pagar mais, ia ser tudo melhor. Agora, no mundo sobrenatural dos negócios, funciona da mesma forma. Se você é um profissional posicionado em Deus, e se você tem uma empresa posicionada em Deus, e a tua empresa prospera, e você prospera como um profissional, automaticamente, por consequência disso, o reino de Deus prospera, o reino de Deus avança, o reino de Deus vai ter mais recursos, vai ter mais testemunho, vai ter mais pessoas glorificando o nome dele, através do seu negócio. E aí o versículo 24 de Mateus 6, diz que ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em algumas versões diz, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E eu pergunto para você, o que você tem servido? Qual Deus você tem servido através do seu trabalho? E qual Deus você tem servido através da sua empresa? Será que você está servindo a Deus ou está servindo as riquezas ou a Mamon? Eu acredito de verdade que todos que estão aqui estão servindo a Deus. Então, se você está servindo a Deus, você está automaticamente odiando um outro Deus. Se você está servindo a Deus, ao nosso Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, automaticamente você está odiando o outro Deus, você está desprezando o outro Deus. E se existe bênçãos nas regiões celestiais, automaticamente, quando nós temos uma empresa a serviço de Deus, para glorificar o nome de Deus, para poder prosperar o reino de Deus, existe uma resistência espiritual. E aí, um outro versículo, um outro trecho que falou demais comigo, que está no livro de Efésios, a partir do versículo 11. Olha só que interessante, capítulo 6, a partir do versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. No versículo 12, porque não devemos lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Um trecho extremamente conhecido.
Mas eu destaquei algumas palavras nesse último trecho. Primeira delas, revestivos de toda armadura. Olha só que interessante. Naturalmente eu não coloco uma armadura para poder ir na padaria passear. Eu não coloco uma armadura, um capacete, uma couraça, um cinturão, ou eu pego uma espada para poder passear num parque com a minha família, ou para poder levar o meu filho no cinema. Normalmente você se reveste de uma armadura para quê? Para ir para uma guerra. E quando a gente fala em guerra, eu tenho acompanhado pouco, mas eu vi algumas imagens, até nas próprias redes sociais, de alguns ataques que estão acontecendo lá em Israel, não é? Muito triste. Eu vi uma imagem muito triste de algumas criancinhas que foram atingidas por uma bomba ali. E sabe o que é interessante? A armadura não é para qualquer um. A armadura é só para o guerreiro. O equipamento de guerra é só para o soldado, é só para o guerreiro, não é para qualquer um. Então esse trecho da Bíblia nos diz que existe uma armadura. Se existe armadura, é porque existe guerreiros para poder usar essa armadura. E mais para frente eu destaquei uma outra palavra, porque não temos que lutar. A Bíblia nos diz que existe uma luta, existe uma guerra acontecendo nesse momento aqui. E se existe armadura, existe guerreiro. E se existe uma luta, é porque existe uma guerra. E olha só que interessante, quando eu vi aquelas imagens, eu fiquei muito triste da guerra lá em Israel, porque aquelas criancinhas não tiveram opção. E numa guerra você não tem opção. Não é assim, olha, Luna, e aí, vamos participar da guerra ou não? Você está tranquilo? Não, então tá bom, ó, na tua casa não vai cair bomba. Olha, fica tranquilo, nessa região ali, aquele bairro, eles escolheram não participar da guerra, ninguém ataca ali. Não existe isso. Quando você está na guerra, você não tem opção. Quando você vive numa região que está em guerra, você não tem opção de participar ou não, você já está na guerra. E o que eu quero dizer nessa noite para vocês, que é o que o Espírito Santo tem ministrado fortemente no meu coração nessas últimas semanas, é que quando você está numa guerra, ou você é vítima, ou você é um guerreiro. Ou você vai ser abatido por opção ou não, ou você se posiciona e começa a lutar e fazer diferença nessa guerra. Você querendo ou não, eu querendo ou não, existe um mundo espiritual e existe uma guerra espiritual. Existe uma força, eu querendo ou não, que além do mercado, além do meu concorrente, além da inflação, além dos juros, além de toda a resistência natural que eu tenho uma resistência espiritual contra a minha empresa. E não adianta eu querer lutar simplesmente com as armas naturais, porque existe uma guerra espiritual. Guerra espiritual da qual eu tinha ouvido falar, guerra espiritual da qual eu já ouvi um monte de vezes na igreja, mas guerra da qual eu não tinha noção na prática que eu estava enfrentando. E quantos de nós estamos participando de uma guerra com bombas espirituais explodindo ao nosso redor, com inimigos espirituais astutos, principados, potestades, lutando para que a nossa empresa seja fechada, lutando para que eu seja um profissional frustrado e fracassado, simplesmente porque a minha prosperidade vai fazer o reino de Deus prosperar também, simplesmente porque a minha prosperidade é a prosperidade do reino de Deus. Então, meu amigo, se você é um empresário, se você é um profissional que decidiu se posicionar em Deus, se você escolheu servir a Deus e não a Mamon e não as riquezas, saiba que querendo ou não você já faz parte de uma guerra. Agora, a palavra nessa noite é convocar você para sair da posição de vítima que a maior parte das empresas estão vivendo e começar a assumir o posto de guerreiro, porque existe uma armadura, existe uma luta, e essa luta acontece nas regiões celestiais. Infelizmente, não dá para eu e você combater nesse mercado simplesmente com as armas naturais.
As armas naturais são fundamentais: a qualificação, a preparação, conhecimento de mercado, você estudar, você se preparar, você investir, você ser honesto, você cumprir com as suas obrigações. Isso é fundamental, nós temos que ter. Mas além disso, existe uma guerra espiritual. Mas a boa notícia é que Deus já prometeu e disse que já existem bênçãos espirituais que já estão nas regiões celestiais. Cabe a mim e a você subir até essas regiões celestiais e tomarmos posse dessa bênção. Só que para a gente poder pegar essas bênçãos, tomar posse, existe uma luta. Mas graças a Deus, que Deus nos deu armaduras espirituais. E aí continua o texto de Efésios, fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, das sandálias da preparação do evangelho, do escudo da fé, da espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. São várias armas que nós devemos e podemos nos revestir e ir para essa guerra. Então, se quisermos fazer a diferença, temos que sair da posição de vítima nessa guerra e começar a ocupar uma condição de guerreiro. E eu perguntei para Deus, e até fiz uma enquete com alguns amigos: na opinião de vocês, quem foi o maior guerreiro da Bíblia? Na opinião de vocês. Quando eu falo em guerreiro da Bíblia, empreendedor, guerreiro, quem vem na cabeça de vocês? Davi, não é? E foi uma unanimidade nas pessoas que eu procurei. E olha só que interessante, Davi foi um grande empreendedor. A Bíblia diz que Davi foi o maior rei de Israel de todos os tempos. E eu comecei a reler a história de Davi nesses últimos dias, antes de ontem, e eu não lembro exatamente os números, mas, se eu não me engano, em 1 ou 2 capítulos ali, do livro de Reis, eu listei, se eu não me engano agora, 35 características empreendedoras de Davi. O cara era fera. Só que o Davi ia para a guerra, lutava e derrotava os inimigos. E em algum momento Davi guerreava espiritualmente através da sua adoração. O rei, ao mesmo tempo que ele era um guerreiro no campo de batalha, ele era um guerreiro espiritual, porque ele adorava a Deus, e aquela adoração derrubava principados e potestades. Em algum momento, Davi estava lá no campo de batalha, fazendo estratégias de batalha fisicamente. Em outros momentos, Davi estava orando a Deus, batalhando espiritualmente. E o que eu aprendi com tudo isso? Temos que batalhar espiritualmente. Separe um tempo de adoração dentro da sua empresa. Ore dentro da sua empresa. Ministre louvores a Deus dentro da sua empresa. Consagre a tua empresa a Deus. Consagre o teu contrato a Deus. Consagre os teus clientes a Deus. Busque em Deus quais são as estratégias espirituais, quais são as armas espirituais para que você possa lutar e guerrear nas regiões celestiais com a armadura de Deus, para que você possa tomar posse das bênçãos espirituais que Deus já nos preparou nas regiões celestiais. Saiba que isso é fato, isso é real. Querendo ou não, nós estamos numa guerra. Só que no momento que nós colocamos a nossa empresa, a nossa vida, a nossa profissão à disposição de Deus, nós temos alguns inimigos que vão além do mercado dos nossos concorrentes. Eu quero que você saia dessa noite consciente de que existe uma guerra e de que você pode se posicionar como um guerreiro e começar a fazer a diferença. E depois que Deus me trouxe esse entendimento, depois que o Espírito Santo me revelou e eu pude experimentar um pouco mais disso, automaticamente eu me posicionei, comecei a guerrear espiritualmente com as armas que o Espírito Santo nos mostra e nos dá, e as coisas incrivelmente, milagrosamente começaram a entrar em ordem. Eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu comecei a entender quais foram os meus erros de planejamento. Deus começou a mandar recursos, Deus começou a mandar clientes, Deus começou a mandar pessoas, e as coisas já começaram a tomar forma. E eu entendi que se a gente quiser prosperar no mundo espiritual, nós temos que batalhar como homens e mulheres de negócios espirituais. Fica de pé para a gente orar, por gentileza. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, invocando o nome de Jesus Cristo e a autoridade que o Senhor Jesus Cristo já conquistou para nós nas regiões celestiais.
Deus, em nome de Jesus, pela misericórdia, Senhor, eu ministro sobre a vida de cada pessoa aqui nessa noite uma unção nova de guerreiro, Senhor, para que nós possamos conquistar, ó Deus, as regiões celestiais, para que, Senhor, as portas do inferno não possam prevalecer contra as nossas vidas, contra as nossas empresas. Mas, Deus, portas são instrumentos de defesa. Então significa que nós devemos atacar, nós devemos tomar posse, Senhor, daquilo que o Senhor já preparou para nós. Deus, o mais maravilhoso é saber que esta guerra já foi ganha por Ti, que o Senhor é o Deus dos deuses, que o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos exércitos, e o Senhor é o poderoso na batalha e nunca perdeu sequer uma guerra. Pai, nós pedimos a Tua misericórdia para as nossas vidas, que o Senhor possa nesta noite abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa nos fortalecer com estratégias espirituais, e que nós possamos, Pai, prevalecer nessa guerra espiritual. Deus, que todas essas coisas aconteçam, para que as nossas empresas prosperem, para que nós possamos prosperar enquanto profissionais, e que todas essas coisas possam cada dia mais glorificar o Teu nome, e que vidas, ó Deus, sejam alcançadas pelas nossas empresas, pelas nossas atividades profissionais e pela nossa vida, em nome de Jesus, amém.